Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é mais um vídeo sobre pílula do dia seguinte. Nesse vídeo eu vou falar especificamente o que esperar quando eu tomo a pílula, quais são os sintomas possíveis. Já deixa um like aqui no vídeo que me ajuda muito na divulgação e se você não é inscrito no canal, já se inscreva, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que saíram por aqui. E se quiserem, me sigam nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre tô postando diversos assuntos sobre saúde da mulher. Existem outros vídeos aqui sobre pílulas do dia seguinte que eu vou deixar no card, em que eu falo sobre outros aspectos, mas nesse vídeo eu tenho recebido bastante perguntas lá no Instagram sobre pessoas que tomaram a pílula do dia seguinte e tiveram sintomas e mudanças no sangramento e que ficam na dúvida de o que eu posso esperar quando eu tomo essa pílula. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Você tomou uma pílula do dia seguinte porque você teve uma falha de método ou uma relação desprotegida que você não estava esperando, ou você só tem muito medo e daí, apesar de usar um método, você também tomou a pílula do dia seguinte. E aí, agora, o que você pode esperar? O que pode acontecer quando você toma uma pílula do dia seguinte? Só um parênteses aqui antes de começar a falar dos sintomas, não tem nenhum vídeo de pílula do dia seguinte que eu não posso dizer que esse nome, pílula do dia seguinte, não é um nome muito adequado, porque ela não deve ser tomada no dia seguinte, ela deve ser tomada imediatamente após o uso. Então esse é um conhecimento geral para vocês. Se você tem uma identificação de falha de método, ou você teve uma violência, ou você teve uma relação que você não estava usando nenhum método e teve uma relação desprotegida, o ideal é que imediatamente no momento que você percebeu que você teve essa relação desprotegida, você vá numa farmácia e tome a pílula do dia seguinte, ou seja, é para você tomar ela o quanto antes. E cá entre nós existe um outro nome que é muito mais adequado para essa pílula, que é contracepção de emergência, que é isso, você vai usar em casos de emergência, em que fugiu alguma coisa do seu controle e você se viu nessa situação de uma provável gestação indesejada. Bom, o primeiro sintoma que é muito comum e que pode acontecer logo após a tomada da pílula do dia seguinte, no dia ou no dia seguinte, é náusea. Então, enjoo, náusea, vômitos, isso é uma coisa bem comum por causa da quantidade de hormônios que tem nela. E se você vomitar nas primeiras horas após a tomada, talvez você tenha que tomar de novo, porque pensa que você tomou pelo estômago. Se você vomitar a pílula, ela não vai estar fazendo o efeito que você está esperando que ela faça. É raro que a pessoa chegue a vomitar, mas isso é um conhecimento importante de que se você vomitar logo após tomar, você precisa tomar outra. Mesmo se você não vomitar, é comum que você comece a sofrer de náuseas e essa náusea pode durar algumas horas ou alguns dias, e daí você pode usar outras medicações para ajudar com esse mal-estar gástrico aí, que é um efeito colateral bem comum desse hormônio que tem aí na pílula e que no caso da pílula do dia seguinte você está tomando numa dose mais alta. O hormônio da pílula do dia seguinte é um tipo de progestágeno, que é uma progesterona sintética que também é encontrado em outros métodos anticoncepcionais, mas em doses mais baixas. Então, qualquer possível efeito colateral de progesterona você pode sentir quando você tomar a pílula do dia seguinte, como dor na mama, labilidade emocional, né? Mudança nas emoções, inchaço, dor de cabeça, a náusea, que eu já falei que é a mais comum, né? Então, tudo isso pode acontecer, mas varia muito das pessoas sentirem ou não sentirem. Agora, uma coisa muito comum de acontecer quando você usa a pílula do dia seguinte é sangramento vaginal. Então, você tomou essa pílula em algum momento do seu ciclo menstrual, isso falando especificamente de mulheres que não estão usando métodos hormonais, que não já estão tomando pílula, né? Porque é de se pensar que se você toma uma pílula anticoncepcional normal, de cartela, você não vai tomar a pílula do dia seguinte, mas pode acontecer em alguns casos se você esqueceu muitos dias e teve uma relação desprotegida, né? Mas se você toma a pílula e não estava usando nenhum hormônio, você estava vivendo um ciclo menstrual regular. Tinha lá uma menstruação que vinha, sei lá, a cada 30 dias. Tomar a pílula do dia seguinte, independente da época que você toma ela no seu ciclo, pode causar irregularidade menstrual. Não só nesse ciclo que você está agora, como nos próximos meses de ciclos que você vai ter. Isso é particularmente preocupante e estressante quando você tomou a pílula do dia seguinte, por exemplo, no período fértil, então você sabe que você estava no período fértil, por isso que você tomou a pílula, porque você sabe que tem um risco alto de gravidez nesse momento, e ela causa um atraso menstrual, e daí você acha que você está grávida. Então, sempre é bom quando você toma uma pílula do dia seguinte, você marcar no seu calendário ali, que depois de uns 17 dias
é importante que você faça um teste de gravidez para você confirmar que você não está grávida, principalmente se você não tiver nenhum sangramento durante esses 17 dias. Varia muito como que o corpo da mulher responde à pílula do dia seguinte. Pode ser que você tome ela e após alguns dias tenha uma menstruação, né, um sangramento grande, e pode ser que não, que você fique seguindo normal o seu ciclo e tenha uma menstruação depois de bastante tempo. A falha da pílula do dia seguinte é 1% por uso. Então, se você usa várias vezes ao ano, por isso que não é um bom método anticoncepcional. Esse número ele sobe muito em relação com os outros métodos que a gente tem no mercado. 1% é um número que você pode pensar, é baixo. É baixo, mas todos os outros métodos anticoncepcionais têm números mais baixos que esse. Então, não é incomum falhas de pílula do dia seguinte. Tipo, eu conheço umas 3 ou 4 aí, tanto no consultório quanto na minha vida de amigas, assim, né? Então, apesar de você tomar essa pílula, é importante que você esteja ligada e prestando atenção se você não engravidou, porque existe falha da pílula do dia seguinte. Então, sempre eu penso assim, toma ela num dia e uns 20 dias depois é interessante você fazer um teste de gravidez para você ter certeza que você não engravidou dela. Infelizmente, a pílula do dia seguinte tem como um possível efeito colateral que é raro, mas que não é super incomum, assim, quando a gente fala da medicina, de causar gestação ectópica. Gestação ectópica é uma gestação na tuba, né, fora do útero. E um dos fatores de risco, uma coisa que aumenta a chance de você ter uma gestação ectópica é ter tomado uma pílula do dia seguinte. Então é importante você confirmar com um beta-HCG negativo alguns dias depois, alguns dias tem que ser mais do que 14, então, sei lá, após 20 dias, que você tem um teste de gravidez negativo, porque daí você pode ter certeza que você não engravidou naquele evento que você tomou a pílula do dia seguinte. Eu recebo muitos relatos assim, eu tomei, daí eu tive um sangramento, daí passou um mês e eu tive uma nova menstruação, tem como eu estar grávida? Gente, sempre que teve relação, existe a possibilidade de gravidez. Mas é claro que se você teve 2 menstruações em grande quantidade, tipo normal, com sangue saindo, muito provavelmente você não está grávida. Mas se você tem qualquer dúvida se você está ou não grávida de uma relação que aconteceu há pelo menos uns 20 dias atrás, faça um teste. Se esse teste vier negativo 20 dias após a relação, você não está grávida. Então, assim, não viva com essa dúvida. Faz um teste de farmácia, estando negativo, esquece, vida nova, siga pra frente, porque você não engravidou daquele evento que você tomou a pílula do dia seguinte. Por que eu falo que é importante você ter esse teste de gravidez negativo? Porque existem sangramentos gestacionais que podem acontecer e daí a pessoa pensa que aquilo foi uma menstruação e acha que não tá grávida e descobre meses depois, quando daí sim teve um novo atraso menstrual, por exemplo, né? Então, como pílula do dia seguinte é uma coisa que tem um risco aí dela falhar, é interessante e não custa nada você fazer um teste aí uns 20 dias depois desse evento que você tomou a pílula do dia seguinte. Era sobre isso que eu queria falar, sobre esses principais efeitos colaterais que você pode ter. As mudanças emocionais costumam ser mais no momento ali que você tá tomando, pode até ser que você fique mais tempo, mas é difícil dizer porque emoções são influenciadas por diversas coisas. E só o fato de você ter tido esse medo, tá lidando com o estresse de tipo, meu Deus, e se eu engravidar tal, isso também vai causar alterações emocionais e ansiedade e tal. Então é difícil dizer que foi da pílula ou se foi da situação em si, né? Mas, teoricamente, é um possível efeito colateral aí, ansiedade e alterações das emoções também por causa dessa pílula. Toda vez que você toma uma pílula do dia seguinte, você precisa entender o que aconteceu na sua vida, o que deu de errado que te levou a tomar essa pílula. Foi um método que você usa e que falhou? Se for isso, por que falhou? Tem alguma coisa que você pode fazer para diminuir a chance de que essa falha aconteça? Tipo, a camisinha estourou. Tem alguma coisa que você pode fazer para diminuir a chance da camisinha estourar? Ou você não usa nenhum método e teve uma relação desprotegida, então vamos pensar em colocar um método que seja mais seguro e melhor para sua saúde do que a pílula do dia seguinte? Ou você usa um método e você não usa esse método direito e recorre à pílula do dia seguinte de vez em quando,
como por exemplo, você toma a pílula, mas vive esquecendo. Será que não é melhor você pensar em trocar esse método pílula por algum método que você não vai esquecer, como um DIU? Então sempre tenha isso na cabeça. Usar a pílula do dia seguinte é uma coisa que teoricamente não é para acontecer nunca na vida, ou uma ou duas vezes. Pessoas que usam pílula do dia seguinte 4, 5, 6 vezes por ano estão num alto risco de engravidar sem querer, né, sem planejar, e estão também colocando a sua própria saúde em risco, porque esse hormônio, essa pílula, ela não foi feita para ser tomada a cada 2 meses, e sim de vez em nunca, quando acontecer algum problema. Então sempre faça essa análise de, tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente para evitar essa situação? É isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.